Olá, me chamo Ítalo Dutra Farias da Costa, sou estudante da Universidade do Estado do Pará, curso de Licenciatura Plena em Música, e vou estar fazendo a apresentação do meu relatório final de estágio supervisionado 4. Primeiramente local, o meu estágio eu fiz na escola Step by Step de ensino bilíngue e em educação especial. E a, a abordagem da escola é mais progressista, é menos conteudista, é mais ligado ao lúdico, mais ligado ao estímulo do senso crítico, ao estímulo da imaginação da criança, da educação infantil. E meu professor de campo foi a professora Valdecira Lamego, com as turmas de maternalzinho e jardim. Faixa etária de por volta de 3 a 5 anos. Os recursos geralmente giravam em torno da instrumentação usada em sala de aula, que seria usada, uma bambolês, tambores, etc. E o conteúdo semestral foi dividido em dois grandes projetos, que foi o projeto dos Bichos Poéticos e o projeto dos Trolls. Os Bichos Poéticos. A primeira aula que eu pude participar dos Bichos Poéticos foi a do Gato Gato. Nessa aula houve experimentação do ganzá e do xilofone, com percepção de nota e pausa de conteúdo. A aula da gata de saltibancos a, foi feito. Geralmente as aulas eram feitas com uma contextualização inicial do que seria abordado, com um vídeo ou com uma música em específico, geralmente um vídeo com trilha sonora, ou então a leitura de um livro. Geralmente as aulas do Bichos Poéticos, a maioria das aulas foi feita com um livro, que a professora Valdecira ela levou gravado um áudio da narração do livro que ela mesma narrou e foi passando o livro ilustrado para as crianças. E a Gata do Saltimbancos foi uma aula que o vídeo em si era uma gatinha que era rica, mas ela gostava de escapar da casa dela para ir se divertir com os gatos, fazer música, etc. E geralmente era nesse contexto de trazer um contexto mais infantil, uma historinha ilustrada, alguma coisa para incentivar a imaginação do aluno. E nessa aula foi feita a experimentação de coquinhos, de cápsula de café, como instrumento percussivo, e foi feita a experimentação do prato e andamento com as bolinhas. A aula do porco-oco foi a exploração de sons longos, curtos, médios e agudos, com uma partitura não convencional, eram maçãs desenhadas e que a professora ela indicava cada coisa significava um som diferente para ver se a criança ia conseguir captar. A aula dos três porquinhos foi feito o contexto, com vídeo, etc. Ela buscou fazer exploração de improvisos, com poças de lama, de bambolê, com tambor, que aconteceu da seguinte forma. Um dos estagiários presentes ficava com um tambor, ficava manipulando um tambor, e a, conforme a criança dava um passo, desce uma pisada forte, era um som forte, desce uma pisada mais fraquinha, era um som mais fraco, desce um pulo longo, era uma tentativa de um som mais longo, desce um passo curto, era um som rápido, era um som efêmero. E no final foi feita a experimentação do carrom. A aula do sapo bom de papo foi feita a exploração de sons feitos com a boca, foram sugeridos sons feitos com a boca, com os lábios, com vários tipos de sonorização. E uma coisa legal da escola é que a abordagem da escola e da professora, principalmente, é de sempre aceitar as sugestões. Muitas vezes as crianças elas acatam o conteúdo proposto, mas elas levam da vivência delas, elas levam sugestões, elas contam uma história das crianças dela e da vida delas.
E elas têm esse espaço para poder socializar, para poder agregar com a aula, para poder participar. Isso é uma questão bem interessante de se refletir, porque não é aquela abordagem que as crianças ficam enfileiradas, sem olhar uma para outra, sem poder participar, mais ouvindo do que falando, não. É uma abordagem mais ativa, é uma participação ativa da turma, que a turma pode levar suas vivências, pode levar seus contextos, e isso sempre agrega a aula, isso sempre faz uma turma a aula se desenvolver diferente de outra. Às vezes a turma tem uma aderência maior com uma parte do conteúdo, às vezes a outra tem mais, e assim vai. E a aula do Sapo Bom de Papo, ela se deu assim, com a exploração dos sons feitos com a boca, e depois foi feito uso de clavas para a orquestra sapônica, que funcionava da seguinte forma. Primeiramente ficava um de nós, ou a professora, ou um dos estagiários, com as clavas na mão. Um artifício bem interessante que foi usado é quando as crianças estavam dispersas antes de começar a atividade em grupo, era colocar as clavas na cabeça, colocar as clavas no ombro, aí fazia alguma coisa para as crianças imitarem tudo que isso contribui para chamar a atenção da turma, para manter o foco, para não dispersarem, porque às vezes as crianças tão pequenininhas elas pegam um instrumento, um timbre diferente e às vezes elas ficam curiosas para manipular logo e elas têm que entender que a gente vai ter o tempo de manipular de cada uma. Isso é uma questão bem importante. E sentávamos um de nós em frente às crianças, elas faziam um círculo ao nosso redor e nós indicávamos a movimentação das clavas, o que timbre a gente queria usar na hora. Poderia ser da clava no chão, poderia ser uma na outra, poderia ser uma pegada mais assim, poderia ser as clavas de lado, poderia ser a clava assim. E algumas vezes aconteceu de nós chamarmos alguma criança para indicar os movimentos, para estimular mais a desinibição da criança, para ela participar mais da aula e para a improvisação principalmente. E logo após o projeto dos Bichos Poéticos, foi feito o projeto dos Trolls, que é um filme infantil de animação. E a primeira aula foi a contextualização do filme, para quem não conhecia, contando um pouco da história, que eram os Trolls e os Bergs, e os Bergs gostavam de se alimentar de Trolls, porque eles achavam que fazer isso ia trazer a felicidade dos Trolls para eles, mas que tinha uma mensagem por trás. No final eles entendiam que a felicidade estava dentro deles, etc. E o Biriban, que eram saquinhos de pano com miçangas dentro. E fazia um som bem discreto, bem piano. E a proposta do saquinho ser transparente com as miçangas coloridas era indicar para as crianças que aquilo era a areia dos trolls. Mais uma vez estimulando a imaginação infantil. E isso foi chamado de birimbã. E o birimbã sempre era usado no início da aula, com uma musiquinha cantada para ajudar com o foco da turma. E posteriormente no filme, os trolls se dividiram em tribos. Cada tribo só ouvia um tipo de música, um gênero musical. E isso foi um artifício muito interessante que a escola usou para fazer essa apreciação das crianças, para gerar uma aderência melhor, porque a criança se identifica com um filme, com um desenho, etc. E a primeira aula foi do techno, teve apreciação do techno, atividade rítmica, teve apreciação do reggaeton e do pop, com instrumento de ritmo não convencional, que eram potinhos não, eram tubos de linha, de costura, e dava para tirar muitos timbres interessantes dali. E do hip hop e do rock, que foi feito também a apreciação e atividade com percussão corporal para o rock, que era da música We Will Rock You, e do hip hop foi feito com o andamento com tambor. E deu para perceber esse semestre que os objetivos da professora
Se basearam bastante em percepção de andamento, percepção rítmica, e semestre retrasado foi mais focado na parte rítmica, e semestre já teve uma evolução, que foi a percepção melódica, foi a parte da dinâmica, do forte, do fraco, do piano, do andamento e da leitura de partituras não convencionais. E deu para perceber bastante um pouco da influência da professora, das referências dela. Eu percebi um pouco de influência de Orff e de Dalcroze na parte da imaginação, na parte do improviso, na parte da movimentação, na parte da instrumentação corporal, etc. E houve uma aula muito interessante também nesse semestre que eu gostei muito de ter participado, que foi uma aula em conjunto com a professora de arte. A professora de artes ela confeccionou várias figuras, vários desenhos da história do Curupira para contar a história do Curupira para as crianças. Algumas conheciam, outras não. Então ela fez vários desenhos, várias coisas em cartolina com um barquinho, com o Curupira, com palitinhos de churrasco. E a professora e eu, nós ficávamos na parte da trilha sonora da história, fazendo improviso com instrumentos percussivos para dar uma imersão maior. E foi bem interessante trabalhar dessa forma. Em seguida foi feita uma dança com este Rio Minha Rua, utilizando lenços de pano para imitar a saia rodada, e a experimentação do corimbó, que é um instrumento percussivo. Ah, como já considerei mais cedo, anteriormente, que eu percebi alguns objetivos pedagógicos ligados à apreciação, experimentação dos diversos instrumentos, desenvolvimento da criatividade musical através de improviso, sugestões musicais, que é aquilo da criança estar participando da aula, estar ativa, das percepções rítmicas e melódicas ligadas à dinâmica, altura, nota, pausa, que foi uma coisa bem característica nas atividades, que foi a parte da pausa, de saber quando parar de fazer silêncio, e depois voltar na intensidade certa, na dinâmica correta, e a percepção de andamentos. E as minhas referências. Muito obrigado.